Galera, aqui é o Tarcísio com a segunda parte do gameplay de Tomb of Horrors, parte 2, utilizando o método Trilha, que foi o método que eu lancei na minha lojinha de como jogar aventuras prontas de forma solo. Já foi lançado a parte 1, vai lá ver. Se você não viu, vai lá ver. Se você não viu, mas não quer ver, pode ficar aí, tá bom? Eu estou usando não o sistema do Advanced Dungeons Dragons ou do D&D. Eu estou usando o meu OSR, que é o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. É um jogo pelo qual eu tenho um grande carinho. Não sei se vai estar aqui. Aqui, ó. Que é um jogo OSR que eu escrevi e está à venda na minha lojinha. Que é um jogo minimalista, com regras extremamente minimalistas, mas totalmente inspirados na filosofia do old school. E eu fiz justamente para poder abordar o material old school de uma forma mais rápida e que para mim fosse mais familiar, tá bom? Nada contra os temas clássicos, não. E estou usando o método, deixa eu mostrar aqui rapidinho, aqui, ó. Como jogar aventuras prontas de modo solo. Esse é o método 2, trilha, tá bom? Bom, gente, então eu parei bem na entrada, aqui no Start, tá? Ele tinha muita palavra que eu não conhecia, então eu fiz uma coisa muito feia, mas vocês vão me perdoar, que eu usei o Google Tradutor aqui para me ajudar. E, gente, vocês têm reparado como o Google Tradutor tem melhorado? Vocês vão ver aqui a tradução que eu fiz aqui que eu não fiz, né? Tá aqui, ó, do Tomb of Horrors. Que tradução bacana. Vamos ver se ele pegou aqui. Eu vou fazer uma pausa para achar a tradução de novo, tá bom, gente? Só um segundo. Bom, então tá aqui, só para mostrar minhas personagens. São 4 personagens femininas, que é a Milgren, a Ladra, Astrid, a Bruxa, Judite, a Bárbara e Maria, a Clériga. Já rolou alguns testes, algumas interações aqui, e os personagens chegaram até a base da onde fica a Tumba dos Horrores, que dentro da minha aventura fica no Deserto Brilhante. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. E lembrando que eu estou fazendo um acompanhamento aqui com esses comerciais aqui do Roll20 estão enchendo o saco. Eu estou usando o Dungeon Synth, que é um estilo muito obscuro. E nesse vídeo eu estou usando esse cara aqui, que é o Silencium, né? The Ancient Wisdom. Que também não é só Dungeon Synth, galera. Esse é Old School Dungeon Synth, também de 1995. Isso é roots, cara. Isso é roots. Então vamos lá. Eu vou ler aqui a tradução e, cara, é impressionante como o Google Tradutor traduziu bem. Olha só. O grupo chegou ao local do último refúgio do Demailith, né, do Semilith. Diante deles está uma colina baixa e plana, com cerca de 200 metros de largura e 300 metros de comprimento. Apenas ervas daninhas, espinhos e sarças crescem nas encostas íngremes e calvas do monte de 60 pés de altura. É interessante que, mesmo jogando de forma solo e apenas lendo, que isso seja introjetado na narrativa. Não é um texto que eu estou lendo, é uma aventura em que as minhas 4 personagens estão vivendo nesse momento e eu quero viver junto com elas, tá bom? Então faça isso. Existem rochas pretas no topo da colina, e se essas forem vistas de uma altura de cerca de 200 pés ou mais acima do monte, será visto que o todo tem a forma de um crânio humano, com as pilhas de pedra aparecendo como buracos para os olhos, buracos para o nariz e os dentes irregulares de uma cabeça da morte sorridente. Uma inspeção completa e a pesquisa de toda a área revelarão apenas que o lado norte da colina tem um penhasco de areia e cascalho em ruínas, com cerca de 20 pés de altura no meio do topo. Como eu trato isso? Aqui já está falando o que vai acontecer, né?
Isso daqui é um desafio não essencial. Eu já sei o que vai acontecer, mas eu posso transformar isso numa vantagem, já que saber essa informação pode dar alguma vantagem, ele é um desafio não essencial. Se eu passar, eu ganho um ponto de aventura, que é um recurso que eu posso usar ao longo da aventura. Não quero, como eu não preciso passar por esse desafio, né? Deixa eu ver se eu preciso, né? Aliás. Não. Esta é a área de 34 quadrados de largura que forma o eixo leste-oeste do mapa da masmorra. Aqui eu estou com o mapa da masmorra. E aqui está o leste-oeste, né, da masmorra. Uma saliência de pedra baixa sobre esta área erodida e arbustos escurecidos se forem observados à distância. Aqui o Google Tradutor deu mancada. Isso exigirá uma volta completa para pesquisar a cada 3 metros dessa área do penhasco. A pesquisa deve ser feita à distância com uma lança longa ou uma vara de 10. Eu não sei que medida que é, deve ser pés também, mas 10 pés é muito longo, né? 10 alguma coisa. O toque deve ser alto para colapsar o material suficiente para expor uma parte da entrada do túnel. Uma vez que a entrada é exposta, levará cerca de 1 hora para 6 personagens trabalhando em equipes de 3 para limpar completamente uma passagem, mas um espaço de rastreamento pode ser aberto em um turno por 3 personagens cavando com espadas e mãos. É o que eu vou fazer aqui com as minhas aventureiras. Observe que a sondagem da face de cascalho e areia pode começar onde quer que os jogadores escolham, leste, oeste, meio. Vários locais ou apenas um de cada vez. Deixe isso estritamente para os jogadores decidirem. As minhas aventureiras elas vão estar todas juntas, elas não vão se dividir, né? E elas vão começar aleatoriamente, como aqui está me dando a informação, que elas não sabem. Então eu vou decidir, através de um dado, qual dessas entradas elas vão descobrir. Se é a entrada 1, a 3 ou a 2. Né? A melhor maneira de fazer é perguntar aonde vão procurar. Elas vão escolher aleatoriamente, sem saber. Uma vez que determinaram que vão investigar a área e tenha dito como e com que vai ser feito. Então elas vão cavar utilizando as espadas. Quem tem espada curta, a Anã Bárbara Judite vai usar o machado e ela vai ceder o escudo para Astrid puxar a terra com o escudo, e a Maria, a clériga, vai usar o cajado dela. Tá bom? O cajado dela é místico, mas é bastante resistente para ajudar a fazer algum trabalho na rocha e no cascalho. Lembre-se de sondar baixo ou sondar com implementos curtos. Adagas, espadas, não revelará nada. Elas vão cavar lá, fazer uma coisinha. Assim que qualquer entrada for liberada e inserida, vá para, né, as palavras-chave, começa a procurar. Então, olha só. Uma delas, esse é um desafio essencial. Vamos lá no método para ver como lidar com desafios essenciais. Por que ele é essencial? Eu preciso encontrar essa entrada para a aventura continuar. Então, ele é um desafio essencial, sem o qual a aventura não tem condições de continuar da forma como ela é proposta. Então vamos ler aqui a parte do método sobre desafios essenciais. Aqui, ó. Desafios essenciais são aqueles que os personagens obrigatoriamente devem enfrentar para que a aventura continue. Uma porta trancada que dá acesso à sala do computador, um baú no meio do corredor onde está guardada a chave, uma emboscada de goblins no meio do caminho. Tudo aquilo que a aventura diz que vai acontecer ou que deve acontecer, que não depende da ação dos personagens para acontecer e que sem isso a aventura não continuaria. Aí tem um exemplo. Não vou ler o exemplo porque já tem um exemplo aqui da própria aventura, tá bom? Outro exemplo, qual teste realizar? Então todo desafio essencial ele é resolvido por um teste ou vários testes. Qual teste realizar? Muitas vezes a própria aventura dirá qual tipo de teste os jogadores devem realizar. Siga essa indicação. Se estiver usando outro sistema diferente do descrito na aventura, que é o que eu estou fazendo aqui, é uma aventura de D&D e eu estou usando velhas histórias ao redor da fogueira, pense em qual tipo de sistema, de teste do sistema em uso seria um bom substituto. E aí eu chego numa coisa. Muitos jogos old school, como o próprio D&D, eles não têm testes de atributo. Então, nesse caso, o que você pode fazer? Você pode fazer
elucubrações narrativas de como os personagens agiriam e conseguiriam aquilo. Se for plausível, tome como sim. Aí você ganha um ponto de aventura. Se não for plausível, você não conseguir numa solução que não te convença, né? Aí você transforma isso num ponto de infortúnio. Vira uma coisa bem pessoal, né? Muito bem pessoal e arbitrária. Então use o bom senso, tá? Eu acredito que esse método ele funcione realmente 100% eficaz para sistemas que tenham algum tipo de teste, tá bom? De teste de atributo ou perícia, desculpa aí, né? Todo sistema vai ter algum tipo de teste. Se a aventura apenas apresentar o desafio sem especificar como superar aquilo ou qual teste realizar, pense como determinado personagem resolveria aquilo e pense qual teste possibilitaria aquela resolução. Embora você deva pensar na narrativa, será o teste pura e simplesmente que irá determinar o sucesso ou o fracasso. Né? Os testes sempre têm a primazia. Então, ó, eu vou escolher um personagem. Se ele passar, o grupo todo superou o desafio. Se o personagem não passar, o grupo todo sofre as consequências. Se for um desafio... Aqui, ó, resolvendo a mecânica, você irá realizar um teste e o sucesso significa que o desafio foi vencido. Se todo mundo tentar e não passar, o grupo todo ganha um ponto de infortúnio. Então vamos lá, voltando para a aventura. Eles estão aqui na minha tabelita, no meu mapa, aliás, né? Opa, virou aqui, espero que não. Estamos aqui, ó. Então, eles vão fazer um teste, vou escolher um personagem e vou escolher a Judite Bárbara, que ela tem força, então ela é a mais provável de achar um caminho rápido. Né? Então primeiro vai rolar para ver se abriu o caminho. Depois a gente vai rolar para ver qual caminho foi aberto, tá? Então vamos lá, Judite tirou um 4, com mais um de bônus de força dá 5, ela conseguiu, o grupo todo superou aquilo. Então com a liderança da força da Judite coordenando os trabalhos, depois de algumas horas, né, o grupo conseguiu abrir uma passagem. Só que, será que foi a passagem 1, a 3 ou a 2? Eu não sei o que eu vou fazer, vou decidir num dado. Né? Tá ao acaso, elas não têm um mapa. Então tem chance de serem qualquer uma delas igualmente. Então não estou inventando nada e nem fazendo algo que não é plausível. Se cair 1 ou 2 é a primeira entrada, 3 ou 4, 5 ou 6. Caiu 2, logicamente, elas encontraram a falsa entrada. Então a gente vai agora na falsa entrada. Né? Aí eu já não traduzi. Deixa eu fazer uma pausa para achar na aventura. E aí muita gente pode pensar, né? Mas não tem como eu roubar? Não, porque você tem que seguir as regras. E o método trilha é todo feito para que o jogador não tenha vantagem arbitrária. Tá bom? Logicamente, se a pessoa quiser passar a perna, meu amigo, ela vai passar a perna se estiver jogando num grupo de 12 pessoas. Então, mas o método thriller é todo feito para inibir esse tipo de comportamento. Quem se comportar assim não vai ter diversão nenhuma. Então os minhas personagens não sabem, mas elas entraram aqui na False Entrance Tunnel, que está aqui, né? O corredor é feito de pedra lisa, trabalhada de uma forma grosseira, e está escuro e cheio de teias de aranha. O telhado de 20 pés acima está obscurecido por essas coisas penduradas. Então uma observação casual não revelará que é composta de badly fitting stones, deve ser umas pedras pontudas, né? A luz do sol será suficiente para revelar que há um par de portas de madeira no final dessa passagem. Então aqui, ó, elas não precisam fazer teste, a própria luz, elas vêm 2 portas, né? Duas portas de madeira no final dessa passagem. Se o telhado for forçado por alguma força ou se as portas forem abertas, o telhado irá colapsar e vai infligir 5d10 de pontos de dano, né? Para cada personagem, sem a chance de saving throw.
de save. As portas abertas... Aqui tem uma figura aqui. Então, olha só. Tem uma informação privilegiada aqui, né? Que eles sabem que se for forçado, se as portas forem abertas, o teto vai desabar e vai criar um dano absurdo, porque a maioria dos meus personagens, a Judith tem 8 pontos de vida, a Milgrim tem 6, a Astrid tem 6 e a Maria Clériga tem 8. Provavelmente elas vão morrer, mas o que acontece? Elas não sabem disso. Então, qual que seria o comportamento padrão das minhas personagens? Elas chegaram na porta, elas vão fazer uma inspeção na porta. Então, elas chegaram lá, elas vão fazer uma inspeção. Eu tenho esse conhecimento, então elas escutaram falar, olha só, eu tenho que transformar o conhecimento privilegiado em boatos que foram escutados. Porque é um grande desafio isso daqui. Então elas escutaram que uma das entradas ela é composta por uma entrada falsa, uma armadilha. Então elas não sabem se é essa armadilha. Então o que vai acontecer? É um desafio essencial. Para a aventura continuar, elas precisam saber ou arcar com as consequências. Tá? É assim que funciona. Então, elas precisam tentar achar um meio de descobrir isso. Então, uma delas, no caso, a mais específica é a Milgrim, que é a ladra, ela vai fazer um teste de inspeção, ela vai chegar lá perto, tentar achar alguma coisa. Se ela passar, ela vai descobrir que tem alguma coisa estranha naquela passagem e vai avisar o pessoal. E nisso, as minhas aventureiras vão se safar. Se não, elas vão tentar forçar a porta de alguma forma. Né? Eles vão ter que arcar com a consequência, com a diferença de que aqui fala que não tem direito a save and throw. Então não tem nada que os meus personagens possam fazer para lidar com esse dano. Tá bom? Então vamos lá, vamos torcer para Milgrim passar. Ela tem que tirar 4, 5 ou 6. Se ela passar, ela vai descobrir, vai falar: gente, vamos procurar outra entrada porque eu noto alguma coisa estranha aqui. Então, vamos lá. Se não, dificilmente elas vão sobreviver a um dano de 5d10. Ah, tirou 5. Então a Milgrim, ela nota, né? Ela olha em volta e tá tudo configurado para que seja um tipo de armadura. Então ela é de armadilha. Então ela fala: olha, acho que os boatos que nós ouvimos na taverna há 2 noites atrás eram referentes a essa sala. Então nisso elas voltam e elas vão procurar uma das outras 2 entradas. Elas vão ter que escavar novamente. Né? Vai fazer um teste aqui. Como elas conseguiram, é um desafio essencial, então não ganha ponto de aventura. Elas vão ter que fazer um teste novamente. Novamente a Judith vai coordenar, só que eu vou considerar o seguinte: elas estão cansadas. Foi trabalhoso achar essa entrada. Então não vai ter o bônus de força da Judith, ela está bem cansada. Então a Judith vai fazer um teste, 4, 5 ou 6. Ela não passa. Outras pessoas podem tentar. Então a Judith realmente está exausta. Ela não consegue ser de grande ajuda. A clériga, que é a mais forte depois, também não consegue. Aí a clériga ainda tá meio zonza por causa daquela interferência mística que elas sentiram na aventura anterior. A Astrid, fraquinha lá, mas ela é determinada. A Astrid consegue coordenar, então eles não ganham um ponto de infortúnio. Ganham um ponto de infortúnio quando em um desafio essencial, todos os personagens falham, ou os personagens possíveis de fazer o teste falham. Então elas conseguem, já está de noite, então qualquer benefício da luz do sol já não vai constar mais. E agora vamos rolar, se eles acharam a entrada 3 ou a entrada 2. 1, 2 ou 3 a entrada 3, 4, 5 ou 6 a entrada 2. 1, elas conseguiram essa entrada aqui. Então vamos pegar aqui a referência 3. Aqui. Entrada para a tumba dos horrores. Né? Deixa eu fazer uma pausa para colocar uma musiquinha, né? Uma musguinha. Bom, então vamos lá. Aqui na entrada 3. Usando novamente o meu amigo Google. As minhas personagens, né? Deixa eu colocar aqui bonitinho no meio da entrada.
Então, né? Aqui tá a Milgrim na frente, essa é a minha ordem de marcha, tá? Primeiro a Milgrim, que é a minha ladra, depois a Judite, depois a Clériga, que é a Maria, e por último a Astrid, que é a maga que vai lá pro último. Essa é a minha ordem de marcha, tá bom? Então a descrição, ó. Entrada para o túmulo dos horrores. Eu prefiro falar tumba dos horrores. Mesmo um pouco de luz do dia entrando por uma vaga ou uma tocha revelará que este é um túnel incomum. Na verdade, não tem luz do sol mais, né? A Milgrim está levando uma tocha, né? Cores vivas e brilhantes podem ser vistas em toda parte. As pedras e os pigmentos não escurecidos pelo passar das décadas. Ilustração 3 do material. Vamos lá dar uma olhada, né? Temos todo o tempo do mundo. Vamos lá nas ilustrações. 2, 3. Então, olha só que massa. É aqui que a gente tá, né? Uma coisa meio egípcia. Uma arte meio egípcia, meio... Esqueci o nome. Esqueci o nome mesmo, né? Desse tipo de arte funerária. Uma arte funerária. E tudo bem legal, bem bonito esse desenho aí, tá? Então vamos voltar lá para nosso querido texto. O piso do corredor, né? O piso do corredor é um mosaico colorido de pedra com um caminho distinto e sinuoso de ladrilhos vermelhos com cerca de 2 pés de largura. A linha serpenteando para o sul pelo corredor, facilmente visível para o observador. Veja a nota especial sobre as armadilhas de fossa no final desse parágrafo. Vamos chegar lá, como lidar com armadilhas. Tem um parágrafo especial no método trilha só falando disso. Nenhum trabalho de pedra pode ser visto nas paredes ou no teto 20 pés acima. Para algum tipo de cimento ou gesso foi realizado sobre todas essas superfícies então ilustrado. As cenas pintadas mostram campos com gado pastando, um bosque com vários lobos ao fundo, escravos, humanos, orques, elfos e uma estranha mistura humano-animal, porco-humano, macaco-humano e cão-humano, passando por várias tarefas. Alguns afrescos mostram salas de alguns edifícios, uma biblioteca cheia de muitos livros e pergaminhos, uma câmara de tortura, uma sala de trabalho do mago, né? E existem cadeiras, janelas, todo tipo de coisa mostrada nas paredes. Bacana. Vamos voltar lá para a aventura. E continuando aqui então, hein? Todos os fossos, exceto o indicado contrário, em toda a tumba tem 10 pés de profundidade e são escondidos por um alçapão com contrapeso que se abre assim que qualquer pessoa pisa nele. Então, tá escuro, né? Mas tem aqui, ó, alguns fossos aqui, ó. Empurrar com força sobre essas armadilhas com uma vara irá revelá-las em 4 em 6, né? Um D6, se tirar uma 4, revela. Aqueles que pisam em uma tampa do poço terão uma base multiplicada para baixo em 1%, por ponto de destreza até 12, 2%, eu não estou usando nada disso, né? No fundo de cada poço estão 5 pontas de ferro revestidas com veneno. Role um D6 para determinar quantos espinhos feriram a vítima. 1, 2 e 3. O que significa que o número de espinhos feriu a vítima. 4, 6 igual. Quer dizer que nenhum feriu o personagem. E cada espinho causa de 1 a 6 pontos de vida de dano. E a vítima deve fazer um teste de resistência contra veneno para cada espinho que a fere. Qualquer falha significa que a vítima é morta pelo veneno. Vamos parar até aqui, que tem bastante teste para fazer. Então, tem várias... tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 fossos aqui. E todos eles são armadilhas. Eles estão escondidos nesse local aqui. A minha ladra, ela vai... Pior que só a ladra, né? Se a ladra não conseguir, as outras não conseguiriam. A ladra vai lidar com 2 e depois cada outro personagem vai fazer um teste para lidar. Eles vão andando. Então primeiro a ladra, né? Aqui já tem a mecânica na própria aventura, eu posso usar. Então 1 a 4 vai revelar. Então
a primeira aqui, né? Não sei se deu para ver eu apontando. A primeira aqui, como a ladra está indo em primeira, ela vai fazer o teste. Tirou 2, ou seja, conseguiu. Então ela revela aqui, ela dá a volta e vai para o segundo. Ela está indo na frente, ela está chamando para si a responsabilidade, né? Na segundo, 2 também, ela consegue. Aí ela sai andando aqui, ela nota alguma coisa diferente aqui no meio e vai tentar. A ladra está puxando para si. 4 também consegue. Mais uma aqui. Caiu 6, ela não consegue. Então, olha só, ela vai ter que sofrer as consequências. Então ela vai cair. Ah, 100% de queda. Ó, vou uma regra aqui, né? Tem alguns redutores aqui de chance de cair. Então existe uma chance dela não cair. Vou tacar um dado, se cair 1 ou 2, ela ainda consegue se segurar. Caiu 6. A Milgrain não consegue. Então a Milgrain caiu. Por enquanto só ela. Além disso, ganha 1 ponto de infortúnio. Então já tem 2 pontos de infortúnio. O que o ponto de infortúnio ele faz, né? Ele tira 1 ponto de vida. Aí é a escolha do jogador. Ou ele dá um redutor de -1 e um teste à escolha do jogador. Por enquanto ainda não vou usar isso. Mas eu também não posso chegar ao fim da aventura com pontos de infortúnio. Eu preciso gastá-los. 5 pontos de ferro. Quantos espinhos feriu a vítima? Vou jogar um dado. Tem que cair 4 a 6, quer dizer que nenhum feriu. Se cair 1, 2 ou 3 é o número de espinhos que feriu. Caiu 3. 3 espinhos feriram a Milgrain. A Milgrain está aqui caída, né? Vou representar aqui. E ela caiu no poço e 3 espinhos feriram a moça. Nossa senhora. Cada espinho causa 1d6 de dano. A vítima deve fazer um teste de resistência contra veneno para cada espinho que a fere. Qualquer falha significa que a vítima morreu. Primeiro, ó, cada espinho causa 1d6 de dano. Ela tem 6 pontos de vida. Então o primeiro espinho causa 5 de dano. Ela só está com 1 de vida. O segundo espinho causa 4. Ela praticamente explodiu. E o terceiro espinho causou 2. Né? Ou seja, no total ela tomou 11 pontos de dano, ou seja, a Milgrain morreu. E aí, as outras personagens ficam no meio do caminho sem saber o que fazer. Elas ainda não terminaram, né? Foi aqui no corredor do meio, aqui, né? no terceiro, então ainda tem praticamente metade do corredor ainda, até o local onde eles estão vendo uma abertura, que seria aqui. E nisso termina a parte 2, com a morte da Milgrain, a ladra. Infelizmente, essa aventura é mortal, até que demorou para morrer. Foi quase 1 hora juntando os 2 gameplays para um personagem morrer. Estamos no lucro. É isso, gente. Ainda falta aí 1 minuto e meio para dar 30. Para dar 30 minutos. E é isso, gente. A aventura vai rolando, você vai fazendo algumas escolhas. A maioria é bem óbvia e pouco arbitrária. Algumas coisas você vai ter que decidir, da mesma forma que numa aventura em grupo, algumas coisas vão ser totalmente a critério do mestre. E aqui não deixa de ser assim. Você é o jogador-mestre, mestre-jogador, e algumas coisas você vai ter que escolher. Tá bom? Se você quer uma coisa que você não escolha nada, aí nem o método trilha vai te ajudar. Aí você tem que pegar um jogo de PC, baixar lá na Steam, e aí realmente é o que vai satisfazer isso, tá bom? Um abraço, a gente se vê na parte 3, que eu vou gravar amanhã.